Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Meu nome é missionária Maiara Nobre. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo a Voz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. No vídeo de hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo sobre o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. No tema de hoje vamos estar falando sobre de Caim a Torre de Babel. Mas antes de estarmos começando o nosso estudo de hoje, vamos estar fechando os nossos olhos neste momento e vamos estar conversando com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, eu apresento esse estudo, meu Pai, de hoje em Tuas mãos. Senhor, venha, meu Pai, estar nos dando entendimento e conhecimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e fala com os Teus filhos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Pai. Senhor, que a gente venha entender a Tua palavra, Senhor, fala conosco uma vez mais. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos abençoa este estudo, em nome de Jesus. Amém. Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Caim foi cultivador do solo e Abel pastor de gado. Passado algum tempo, ambos voluntariamente trouxeram ofertas a Deus, que aceitou apenas a oferta de Abel. Esta foi agradável ao Senhor Deus por ter Abel comparecido diante dele com fé genuína e consagração. Vamos estar lendo agora Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Caim enfureceu e seu rosto se transtornou pelo fato de Deus não aceitar a sua oferta. Dá-se então o primeiro homicídio na terra. Caim, irado, mata seu irmão. Quem foi a esposa de Caim? Provavelmente uma de suas irmãs. Ora, Eva era a mãe de todos os seres humanos, isso no capítulo 3, versículo 20 de Gênesis. O casamento entre irmãos só tornou-se proibitivo muito tempo depois, quando Deus deu a lei a Moisés, em Levítico, capítulo 18, versos 6 ao 9, que vai nos dizer exatamente assim. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. 7. O terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu depois da morte de Abel. Seu nome significa substituto ou outra semente em lugar de Abel. Seu vocábulo hebraico também pode significar conceder. Os descendentes de Sete foram homens de fé, ao contrário dos descendentes de Caim, que foram homens do mundo. Em Gênesis capítulo 5, verso 1, vai nos dizer exatamente assim: este é o livro da genealogia de Adão. O capítulo 5 de Gênesis apresenta como introdução a linhagem de Sete, com o propósito também de nos conduzir à história de Noé, através da qual surge a história da redenção. Nada fala de Caim, pois ele retirou-se da presença do Senhor, assim como nos diz no capítulo 4, verso 16 de Gênesis. Abel não é mencionado por não haver deixado posteridade. Também nenhuma mulher é citada, ainda que saibamos que Adão gerara filhos e filhas, quantos nem a história nem a Bíblia registraram. 4 nomes de destaque. Enoque, homem de fé. Leiamos em Hebreus, capítulo 11, versos 5 e 6, que vai nos dizer exatamente assim. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sua vida merece estudo profundo. Gênesis capítulo 5, verso 24, diz apenas esta frase: porque Deus o tomou para si.
É um dos casos mais extraordinários do relato bíblico. No entanto, é mencionado em pouquíssimas palavras. Diz a Bíblia que ele foi trasladado para não ver a morte, assim como nós lemos em Hebreus capítulo 11, verso 5, antes do julgamento do dilúvio. Vemos em Enoque um desses tipos dos santos que hão de ser trasladados antes dos julgamentos apocalípticos. Vamos ler agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 17, que nos diz exatamente assim. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Enoque foi o sétimo depois de Adão, na linhagem de Sete, enquanto que Lameque foi da linhagem de Caim. Como Enoque, Elias também foi trasladado. Este caso, porém, é relatado na Bíblia com pormenores. São dois episódios que nos remetem à ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Leiamos em Atos, capítulo 1, verso 9, que nos diz exatamente assim. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Lameque tipifica o mundo, o povo do mundo. Enoque tipifica o povo que pertence a Deus, homens de razão e de fé. Observemos, entretanto, que este Lameque citado nesta passagem não é o mesmo que gerou a Metusalém, pois este pertence à genealogia de Sete. Metusalém foi o mais idoso de todos os homens bíblicos, pois viveu 969 anos. Leiamos agora em Gênesis capítulo 5, verso 27, que vai nos dizer exatamente assim. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. O dilúvio. O capítulo 6 descreve a corrupção total do gênero humano. O pecado assumiu proporção desastrosa, a ponto de pesar no coração de Deus o fato de ter posto o homem na terra, assim como nos diz no capítulo 6, verso 6 de Gênesis. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Então, em consequência disto, Deus determinou a destruição dos homens através de um cataclismo, o dilúvio, de cuja catástrofe seriam poupados Noé, um homem íntegro, que desfrutava da íntima comunhão com Deus, assim como nos diz no capítulo 6, verso 9 de Gênesis. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esta passagem encerra uma lição muito importante. Longe de se realizar, o corrupto se degenera até chegar à destruição total. Os filhos de Deus. Quem seriam os filhos de Deus e as filhas dos homens? Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, vai nos dizer exatamente essa frase: filhos de Deus. Seriam naturalmente aqueles em quem se via refletida a santidade divina, ao passo que filhas dos homens seriam aquelas consideradas corruptas. Naquela época havia duas raças de homens, a dos descendentes de Sete e a dos descendentes de Caim. Segundo alguns escritores de nossa época, os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete e as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim. O dilúvio. Vamos ler agora Gênesis capítulo 6, verso 3, que vai nos dizer exatamente assim. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E agora vamos ler também 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, que vai nos dizer exatamente assim. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios.
Os textos que acabamos de ler parecem indicar que Deus, na sua longanimidade, deu ao homem ainda um prazo de 120 anos, durante os quais a justiça divina foi pregada, porém sempre rejeitada. A arca foi construída, o tempo cumpriu-se, as águas chegaram e então os zombeteiros e corruptos do lado de fora da arca pereceram. Diante de um fato que nunca se tinha visto, o dilúvio, Noé demonstrou total confiança em Deus e na sua palavra. Por isso Noé é incluso na galeria dos justos que foram exemplos de fé. Vamos ler agora em Hebreus capítulo 11, verso 7, que nos diz exatamente assim. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A tipologia da arca. A arca, meio de salvação de Noé e sua família, prefigura Cristo. Ela atravessara as águas da morte, saindo delas ilesa. Produz então um novo início, um mundo além do juízo. Cristo, pela sua morte e ressurreição, salva da condenação eterna todo aquele que se chega a ele. Vamos ler agora em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que nos diz exatamente assim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um monte chamado Ararat. Após o dilúvio, a arca pousou sobre um dos montes da Armênia e foi descendo ao solo à medida que as águas baixavam, parando no sopé do monte chamado Ararat. Esse lugar, segundo a tradição que lhe conservou a origem do fato, é conhecido pelo nome de Nachuana, ou o lugar da descida da arca. Também, segundo a arqueologia, foi aí que se reconstituiu a geração humana. Noé e sua gratidão ao Senhor. Tão logo saíram da arca, Noé e sua família ergueram um altar ao Senhor, como símbolo de gratidão pelo livramento que lhes concedera em meio a tão grande cataclismo. O arco e a chuva. De início, o capítulo 9 de Gênesis relata a bênção e a promessa de Deus, bem como o pacto feito com Noé e toda a carne que se há na terra. Pensam alguns que antes do dilúvio nunca chovera. Alguns geólogos, contudo, acreditam, devido a frequentes mudanças de nível do solo, que teria chovido sim antes do dilúvio. Nós, naturalmente, já pudemos contemplar o arco-íris em todo o seu esplendor. Esse arco de várias cores é reproduzido pelo Sol quando se encontra pouco acima do horizonte e tem à sua frente uma nuvem de chuva. Nós o avistamos quando nos colocamos entre o Sol e a nuvem, de costas para o Sol, sempre depois de abundante chuva. Pois bem, Deus o teria colocado nas alturas como sinal de seu pacto com Noé. Vamos ler agora o capítulo 9, versículo 14 até o 17 de Gênesis. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos ler agora em Ezequiel, capítulo 1, verso 28, que vai nos dizer exatamente assim. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. A embriaguez de Noé. Gênesis capítulo 9, verso 21, vai nos dizer exatamente assim. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Esta passagem bíblica nos ensina que até mesmo o homem ricamente abençoado com a graça de Deus pode ser vencido pelos pecados carnais. Sem e Jafé, filhos de Noé, demonstraram moral elevada e louvável.
O terceiro filho, Cã, no entanto, vemos que a maldição não foi imputada a si, mas sim à sua geração, os cananeus. Estes foram os adversários do povo de Deus e exterminados da terra quando da conquista de Canaã por Josué. Leiamos então em Josué, capítulo 24, verso 18, que vai nos dizer exatamente assim. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Negar a si mesmo, subjugar a carne, abafar o egoísmo, enfim, vencer todo o pecado é missão difícil para o homem. A embriaguez de Noé, o adultério de Davi, a mentira de Pedro, por exemplo, mostram-nos que nem sempre homens de Deus como estes submetem seus poderes à vontade divina. Da mesma forma, nós também podemos impedir o aperfeiçoamento do caráter cristão se descuidarmos disso ao longo da jornada cristã. O futuro das gerações de Sem, Jafé e Cã. Na aliança firmada entre Deus e Noé, estão registrados 3 fatos proféticos com relação a seus filhos, a saber, primeiro, os descendentes de Sem, os semitas, preservariam o conhecimento do verdadeiro Deus. Jesus, segundo a carne, é proveniente de Sem. Segundo, de Jafé viriam as raças que dominariam a maior parte do mundo e superariam as raças semíticas. O governo, a ciência e a arte têm se originado de forma geral de pessoas originárias de Jafé. Terceiro, os descendentes de Cã, o mais moço dos irmãos, seriam raças servis, sempre inferiores aos demais irmãos. A Torre de Babel. O advento da Torre de Babel reflete a vida moral à época e representa o começo do sistema de confederação, o orgulho e o engrandecimento humano, a atrevida desobediência do homem a Deus. Essa construção é interrompida pelo Senhor e dá-se então a confusão das línguas. Os povos são então dispersos pela face da terra. O orgulho e a exaltação dos humanos só acarretaram confusão. As obras do Espírito, por sua vez, promovem união, unidade e paz. Bom, meus queridos irmãos, este então foi o nosso estudo de hoje, a nossa continuação sobre o estudo do Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. O nosso tema de hoje foi então de Caim, a Torre de Babel. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso estudo bíblico de hoje. Aproveita neste momento e deixe seu like aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para juntos espalharmos a palavra de Deus sobre as nações. Você está visitando o nosso canal hoje e ainda não é inscrito? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim você fica por dentro de todos os estudos que forem postados aqui no nosso canal e você não vai perder nenhum deles. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. No próximo vídeo eu convido vocês a estarem assistindo a nossa próxima lição. Vamos estar falando sobre o tema de Abraão a Jacó. Então não perca. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.